No vídeo de hoje, você vai assistir uma reflexão sobre o Evangelho e a mediunidade, acrescentado das minhas experiências como médium. Primeiro, nós vamos iniciar com uma oração ao Mestre Jesus de José Carlos de Luca. Oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade. Por isso, seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques do orgulho, pois sei que esses são os graves venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez, de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, você meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado do teu amor. Nesse momento, eu peço a todos vocês que façam uma reflexão sobre essas palavras do Mestre Jesus e mentalize o Mestre Jesus na sua tela mental, trazendo para perto do seu coração. E convide-o para participar com você durante o seu evangelho no lar, durante as suas preces, durante os momentos de reflexão que você conseguir estabelecer nos horários na sua casa ou no local onde você conseguir orar, tanto para pedir como para agradecer ao Mestre Jesus. Nesse momento, meus irmãos, é fundamental manter bons pensamentos, cultivar as virtudes que nos aproximam do Mestre Jesus, para que você consiga alcançar o seu objetivo e realizar os seus pedidos feitos aos pés do Mestre Jesus. Nessa prece inicial, nós temos aí todos os nossos desejos, as dificuldades que passamos para enfrentar as dificuldades da vida. Justamente quando pensamos no Mestre Jesus, quando nós estamos bem, nós não paramos para agradecer, para fazer uma prece. Eu gostaria que você ouvisse várias vezes para refletir
sobre as palavras desta oração. Nesse momento, eu convido você a fazer a prece de Francisco de Assis, porque é um complemento dessa mensagem sobre o Mestre Jesus. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar, de amar, de encontrar paz, de encontrar saúde, de encontrar felicidade. E nas palavras de Francisco de Assis, você vai encontrar o motivo pelo qual você travou num determinado momento da sua vida para dar o primeiro passo e melhorar a sua saúde física, mental e espiritual. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu falei lá no início, nós vamos falar sobre o Evangelho e a mediunidade. Por que o Evangelho e a mediunidade? Porque tudo está familiarizado. Porque se eu não faço o Evangelho no lar, se eu não exercito as virtudes que me aproximam de Deus, se eu não faço uma reflexão sobre as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha forma de orar, a minha forma de lidar com as minhas imperfeições, eu não vou desempenhar um bom papel quando eu estiver servindo com a mediunidade, a caridade aos irmãos necessitados. Então, por isso, é importante começar fazendo uma prece, suplicando ao Mestre Jesus, nas palavras do Evangelho, para louvar, pedir e agradecer por tudo que recebemos do planeta Terra. O Evangelho nos conduz ao amor incondicional, à compaixão e à sabedoria. A mediunidade, por sua vez, é um dom divino que nos conecta ao plano espiritual, permitindo-nos receber e transmitir mensagens de luz e conforto. É através da mediunidade que temos condições de fazer esse intercâmbio entre a terra e o céu. Ora escrevendo, ora visualizando, ora ouvindo, ora visualizando além daquilo que você deseja por meio da clara evidência entre passado, presente e futuro. Então, tudo isso está junto entre mediunidade e evangelho para que se conecte com os mensageiros de Deus, sintonize com os espíritos de luz e sintonize criando uma afinidade com o seu orientador espiritual. Quando unimos o Evangelho ao exercício responsável da mediunidade, fortalecemos nossa jornada espiritual, promovendo a evolução pessoal e auxiliando aqueles que buscam orientação e consolo. Quando você começa a trabalhar, logo a espiritualidade envia pessoas necessitadas para a sua sintonia, para serem auxiliadas, que sejam por meio da mediunidade de evidência, da mediunidade de psicofonia, pela psicografia, ou através, somente aquele atendimento mental, para você esclarecer aquele espírito, conversar com ele, mas para isso você precisa ter conhecimento, ser amoroso, bondoso, como eu falei lá no início, exercitando as virtudes que nos aproximam dos benfeitores espirituais para receber as instruções necessárias para ajudar essas criaturas. Que possamos honrar essas dádivas, utilizando-as com discernimento e em benefício de todos. Todas as vezes que você auxilia um irmão necessitado,
além de fazer o bem a ele, será você o maior beneficiado por tudo aquilo que você vem realizando. Todo esse trabalho é feito com amor, boa vontade e com desinteresse, porque a recompensa, ela vem de Deus. De lá para cá, você vai recebendo os benefícios necessários para a sua evolução espiritual, enquanto você serve a caridade e trabalha fazendo bem aos irmãos necessitados. A primeira coisa que você deve fazer quando você descobre que é médium, quando você descobre que possui uma mediunidade ostensiva, é buscar auxílio numa casa espírita, fazer um atendimento fraterno, assistir uma palestra, tomar um passe. E se estiver sentindo qualquer desconforto, com qualquer que seja uma perturbação, é fazer um tratamento espiritual. Mas isso não quer dizer que você esteja obsidiada. Não. Isso faz parte do equilíbrio mediúnico para que você sinta mais em paz consigo mesmo, porque a própria mediunidade, ela causa esse transtorno para o médium, tá? Ao implantar o evangelho no lar, como eu falei lá no começo, tá? Vai lhe ajudar a sintonizar com os benfeitores espirituais. Você vai conseguir sentir a presença dos benfeitores de uma maneira mais evidente, né? Por meio da sua sensibilidade, você vai logo perceber a aproximação, né, dos benfeitores, até mesmo o envolvimento deles ali próximo de você, até mesmo trazendo informações na sua sintonia durante o Evangelho no Lar. Adquirir o hábito de orar, retirando palavras vindo do seu coração. Às vezes tem pessoa que diz assim, eu não aprendi a orar, porque a oração que eu sei fazer é aquela que eu aprendi, né, lá na igreja católica, na igreja evangélica, ou lá na religião que você frequentava. Não tem problema nenhum. Mas com o tempo, estudando, praticando o evangelho, praticando esse atendimento fraterno, você vai aprendendo a tirar do fundo do seu coração palavras de conforto, palavras de estímulo para ajudar os irmãos necessitados, tanto os encarnados como os desencarnados, e você vai aprendendo a fazer uma prece da forma que a gente faz espontaneamente. Perceber os benefícios e a melhora quando seguimos a disciplina nos dias e horários estabelecidos. Por que a disciplina nos dias e horários estabelecidos? Porque se você estabeleceu que a segunda-feira, às 8 horas da noite, você vai fazer o evangelho todas as semanas, naquele dia e horário estabelecido, a espiritualidade vai estar ali ao seu lado, te ajudando, fazendo uma asepsia na sua casa, trazendo harmonia, né, para as pessoas que convivem com você, observando que ao redor dela, né, eles vão deixando ali os espíritos benfeitores para fazer um anel, né, um anel de proteção para a sua família, para a sua casa, e ajudar todos os irmãos vizinhos nos arredores para que eles também sejam beneficiados com essas vibrações de amor e com essas energias salutares. Juntos, vocês vão colhendo as essências curativas produzidas e enviadas pelos mensageiros de Deus. Fortalecendo-nos para aceitar dificuldades durante o aprendizado e a convivência com aqueles a quem juramos amor eterno diante de Deus. Porque nós sabemos que é por meio da prece, da oração, por meio da implantação do Evangelho em meu lar, que eu posso, né, perceber que as dificuldades que eu encontro com o pai, com o filho, com o irmão, elas vão sendo sanadas de acordo com com a minha evolução espiritual, de acordo com as lições do Evangelho, eu vou refletindo e vou compreendendo que ali de fato é uma escola e nós temos que aprender devagar, cada um, né, no seu tempo, com a bagagem que cada um já possui. O nível de entendimento e de compreensão, isso vai depender, né, do estado em que cada um se encontra. Na introdução do Evangelho, o Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade.
Logo na introdução do Evangelho, você vai ler um parágrafo, né, com esta frase. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Então vamos lembrar das tradições antigas, das benzedeiras, das mães de leite, das novenas, do terço, do rosário, das penitências e das promessas com as orações realizadas, principalmente aquelas orações que a gente aprendia com os nossos avós, os bisavós, que eles falavam, olha, essa é uma oração forte, ore quando você estiver com dificuldade, ore quando você quiser realizar um sonho, quando você for fazer um pedido, entendeu? Então aqui tudo isso está, né, atrelado a essa antiguidade, a essas coisas do passado que já existia. Porém, muitas pessoas não entendiam que aquilo fazia parte da sensibilidade dos médiuns, das pessoas dotadas dessa sabedoria e transformava num benzedor, numa pessoa que você buscava ali para ajudar um parente, um amigo, um familiar que estava passando mal. A exemplo, né, desses rituais sagrados, estiveram presentes em nossa jornada terrena, independentemente da religião que cada um segue. Veja bem que essas pessoas iam à missa, iam ao culto, visitavam um templo, né? Mas às vezes não tinha nenhuma crença definida. Mas como nasceram ali, já aprenderam o Pai Nosso, o terço, o ofício, tudo isso servia, mas naquelas pessoas que já tinham uma mediunidade ostensiva, mas que não era uma mediunidade equilibrada, digamos assim, como hoje a gente encontra uma mediunidade educada, mas eles tinham o equilíbrio de transmitir por meio da oração a melhora para as pessoas que buscavam apoio em seus lares, né? São vários exemplos. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora onde, quando minhas filhas estavam pequenininha, que nasciam, né, que as bebezinhas, né, a hora tava de quebranto, a hora tava triste, a hora ficava com febre, e eu levava lá, né, e ela orava ali, ela passava aquele raminho, né, ela benzia aquela criança, e imediatamente ela estava sorrindo, ela estava bem, e eu voltava para casa, acabava aquela diarreia, aquele vômito, né, tudo isso era amor. Além da prece, além da fé que aquela pessoa transmitia para aquela criança, ao redor dela ali tinha os espíritos de luz ajudando, tinha o mentor espiritual dela, ou seja, o guia espiritual também que estava ali presente, tá? Muitas pessoas diziam, eu vou na casa de fulano rezar de arca caída, né? Então, arca caída, né? Vou colocar a minha coluna no lugar, entendeu? O meu braço saiu do lugar. Então, tudo isso era feito através dessas benzedeiras, né? São pessoas que já tinham essa mediunidade desde a antiguidade, desde os antepassados, tá? Orava de mal olhado, de olho gordo, de inveja. Tudo isso, gente, estava atrelado ao espiritismo. Porém, essas pessoas não tinham o conhecimento como nós temos hoje, né? E se hoje você está inserida nesta fala, né, em tudo isso, se você passou também por essa experiência que eu passei, né? Curte, comente, compartilhe, mande esse vídeo para as pessoas, né, que passaram por essa experiência, para eles entenderem que existe também isso hoje, né? Na introdução do Evangelho, nós vamos encontrar também um parágrafo bem interessante, quando diz: esta obra é para uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta moral a Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse Evangelho aqui, ó, tá, gente? Ele não foi preparado somente para os espíritas. Ele é um resumo das lições da Bíblia, né? Se você tem dificuldade de ler a Bíblia e não entender muita coisa, aqui no Evangelho ele já é uma coisa mais resumida, já dá para entender, né? Não importa a religião que você frequenta, o mais importante é conhecer a obra. Assim como nós conhecemos aí a Bíblia das religiões, onde você visita, os templos, você até recebe gratuitamente, né? De forma gratuita, uma Bíblia chega em casa, você vai ler, normal. O Evangelho também, você pode fazer isso para conhecer, né?
Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante, de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, e a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não está mais letra morta, pois cada um compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. O que o Evangelho quis falar aqui? A partir daquele momento que foi publicado o Evangelho, muitas pessoas começaram a ler, compreender que aquela transmissão entre a terra e o céu sempre existiu. Porém, muitas pessoas não estudavam, não tinham esse conhecimento. E depois que foi publicadas as obras basilares do Espiritismo, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, muita coisa foi esclarecida para as pessoas que tinham dúvidas. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho. Então, meus irmãos, nós vamos lembrar que nem todas as pessoas, aceitam a mediunidade, aceitam implantar o Evangelho no lar, porque a gente entende que tem os familiares ali presentes que não aceitam. Mas não tem problema. Você pode também ir a uma casa espírita uma vez por semana assistir palestra, tomar passe, de vez em quando visitar um grupo, ou até mesmo fazer parte de um grupo que só faz estudos para a sua evolução espiritual. Isso é maravilhoso. A mediunidade, meus irmãos, isso é um resumo que eu fiz, para exemplificar aqui essa fala, esses parágrafos tirados da introdução do Evangelho, para que fique mais claro, quando você for estudar, você lembrar desse vídeo e lembrar, Eu vou ouvir novamente lá, aquela médium, a Nancy, falou sobre esse assunto e eu tinha dúvida, Eu vou esclarecer. A mediunidade surge espontaneamente, como evidência da imortalidade da alma, frequentemente manifestando-se através do uso de lápis e papel, com o médium como instrumento. Ou seja, através da psicografia você escreve livros, muitas obras publicadas foram psicografadas por vários espíritos. A exemplo de Chico Xavier, que trouxe uma quantidade enorme de obras que ele escreveu e publicou, Ele se dedicou a essa causa, foi um espírito resignado, disciplinado, e essas obras, meus irmãos, ditadas pelos espíritos, são elas que nos ajudam na capacitação do médium para adquirir o equilíbrio mediúnico, para ajudar outras pessoas aqui e continuar o trabalho que a espiritualidade envia de lá para cá. Allan Kardec recebeu a missão de compilar as obras essenciais do Espiritismo, ditada por espíritos que já habitaram a Terra, a fim de nos orientar e capacitar para o trabalho entre os dois mundos, atuando como intermediários. Não somente, Chico Xavier, como eu falei agora há pouco, escreveu tantos livros, mas como Ivone do Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Eu estou falando, meus irmãos, sobre mediunidade, porque tem vários espíritos, que escreveram muitas obras falando sobre mediunidade, como educar, como conduzir, como lidar com os impulsos mediúnicos. E já tem outros, que já especificam em escrever mensagens, trazer relatos de espíritos. Então, cada um tem uma função, Ele se identifica com algo a transmitir de lá para cá. Porém, todos são importantes. Continuando na introdução do Evangelho, numa das partes, o Espírito Fênelon diz o seguinte: cada um tem a sua missão, cada um tem seu trabalho. Olhai e andai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, se você tem dúvida, nós viemos para nos melhorarmos, para evoluirmos, para aprendermos a sermos pessoas melhores e, ao retornar ao mundo espiritual, continuar a nossa evolução após rever
tudo aquilo que fizemos de bom e ruim na terra. Nós vamos ter essa oportunidade do outro lado de rever os nossos erros e consertar para que mais tarde, caso seja necessário, uma nova encarnação com essas pessoas que eu mesma vou escolher. Entendeu? No capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, lê-se um dos parágrafos bem interessante. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade, meus irmãos. Por que ele fala isso? Porque depois que foi publicado o Evangelho, vieram tantas outras obras, tantos espíritos buscaram a sintonia dos médios para escrever obras como Chico Xavier. No capítulo 6, o Cristo, o Consolador, veja bem, aqui a gente já vai entrar na questão mediúnica, na questão da cura espiritual, né? Na questão da melhora. E quando o Cristo chega e diz, escutai-me, o Espiritismo tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer. E aí ele continua chamando a nossa atenção. Lembra da mensagem lá do começo? Meu amigo Jesus? Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Então, todos nós viemos para passar por provações e expiações, uns mais leves, outros mais pesadas. Precisamos buscar na paciência, na resignação, a oportunidade de quitar essas dívidas enquanto é tempo aqui na Terra. Algumas virtudes que nos aproximam de Deus são a fé, a esperança, a caridade, a humildade, a bondade, a generosidade, a paciência, a gratidão, a compaixão, a justiça e a compreensão. Será que eu vou dar conta, Nancy, de exercitar tudo isso para realizar essas provas que eu não dei conta de fazer, para reajustar esses débitos com essas criaturas que estão na minha casa, para tentar aprender a conviver com essas pessoas que eu sinto uma grande diferença entre nós aqui na Terra? Pois é. Temos que devagarzinho exercitar essas virtudes que nos aproximam de Deus, porque Ele vai enviar para a sua sintonia, a depender do momento, a depender da necessidade, as informações por meio do seu guia espiritual para te ajudar a vencer esses desafios, a refazer essas provas da forma que você conseguir realizar. Essas virtudes nos ajudam a cultivar um relacionamento mais próximo com Deus, a viver de acordo com seus ensinamentos e a refletir sua imagem em nossa própria vida. Então, essa reflexão da imagem de Deus, do nosso semelhante na nossa vida, nós vamos lembrar que na obra Na próxima dimensão do Dr. Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra que trabalhou mais de 50 anos no Sanatório Espírita de Uberaba, Dr. Inácio Ferreira foi um trabalhador, e ele nos conta nesta obra Do Outro Lado do Espelho, que quando ele chegou no mundo espiritual, quando ele olhou no espelho, ele viu a reflexão de tudo aquilo que ele fez aqui na Terra. Então, tudo aquilo que ele havia realizado de bom ou de ruim, tudo que ele fez aqui, ficou gravado em sua consciência. E bastou ele olhar para o outro lado do espelho que ele conseguiu rever tudo aquilo que ele fez por aqui. Então, é isso que a gente precisa, refletir essa imagem no espelho. O que eu realmente estou fazendo de bom? Será que eu estou fazendo certo? Ainda dá tempo de consertar os nossos erros.
Continuando no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele continua falando sobre esse médico das almas. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho vos salvá-los. Ele está falando isso para você que é médium, para você que é um trabalhador espírita, para você que deseja fazer o bem. Ele vai enviar para a sua sintonia, não precisa ter pressa. Ele vai enviar para a sua sintonia essas pessoas para você ajudar. Para você orar, para você fazer o atendimento fraterno, para você ajudar a encaminhar, muitas vezes, para uma casa espírita, a pessoa vai te procurar, vem cá, eu estou precisando de ir em um lugar, e você está ali, você sabe, você vai encaminhar. Até para isso você vai servir. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. É aquela história. Nossa, Nancy, eu estou muito cansada. Cheguei do trabalho cansado, não consegui entrar no Evangelho, não consegui estudar, não estou conseguindo ir à casa espírita tomar um passe, não estou conseguindo ir assistir uma palestra. Eu me matriculei numa sala online virtual para estudar, não consigo. Estou sobrecarregada. Então, ouvindo as palavras do Mestre Jesus, ele está falando aqui. Basta que você dirija a ele, busque de forma verdadeira na prece a pedir ajuda, auxílio. Jesus, me ajuda. Eu estou sobrecarregada. Me alivia, porque eu quero seguir em frente. Invocai-o do fundo do vosso coração. E então ele, o Mestre Jesus, vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Ou seja, ele vos enviará seu Filho, Deus, né? Enviará o seu Filho Jesus para vos instruir, vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque chamastes. Eu sempre falo no começo do Evangelho, quando eu estou falando sobre, quando eu estou transmitindo o Evangelho, quando eu estou fazendo uma reflexão sobre o Evangelho. Principalmente quando você está fazendo o Evangelho no lar, você tem que convidar o Mestre Jesus. Seja o primeiro a girar a chave da sua casa e convidá-lo, porque ele vai. Você vai sentir a presença, as boas vibrações no seu lar. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Como atender o chamado do Cristo? Nessa hora, eu lhe faço uma pergunta. E veja o que os espíritos amigos nos ajudam a responder. Renunciando a algumas tarefas para servir na sua obra. Acolhendo os irmãos em aflição que Jesus mandar para a sua sintonia. Exercitando a caridade aos irmãos necessitados da forma que você puder, com desinteresse. É aquela história, Nancy, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho tempo. Eu não posso, eu não sei, meus horários não batem com o dia. Então, gente, coloca na agenda. O Evangelho é que dia? É segunda, terça, é quarta, é quinta? Qual é o dia da semana? Fiquem atentos, participe. O Evangelho ajuda no reencontro com seu familiar. Ele ajuda a você se conectar com seu orientador espiritual, com seu guia espiritual, com seu mentor, com seu professor. Tudo isso ajuda. Mas o esforço e a boa vontade, isso só depende de você. E aqui tem algumas perguntas que eu deixei para o final. Bem interessante dessa questão do sofrimento, essa questão da mediunidade. Nancy, eu sou médium, o que fazer nesse momento? Primeira coisa, eu vou até repetir agora no finalzinho da nossa reflexão. Implantando o Evangelho no lar, criando uma afinidade com essa leitura diária, criando afinidade com seu guia espiritual para você conseguir registrar sua presença por meio da aproximação, do envolvimento e mais tarde, quando você estiver preparada, uma possível comunicação que você vai validar por meio da mediunidade. Por que sofremos, segundo a doutrina espírita nos esclarece na Terra? Veja a resposta. Segundo a doutrina espírita, gente, eu coloco doutrina espírita por quê? Porque nós espíritas estudamos o Evangelho,
Nós sabemos por que viemos, o que viemos fazer aqui, por que sofremos, o que vamos fazer quando chegarmos ao mundo espiritual. Na Terra, como consequência das nossas ações passadas, ou seja, somos responsáveis por nosso próprio sofrimento. Porque sofremos, gente. Porque todos nós assumimos um dia um compromisso com Deus e somos nós responsáveis pela nossa melhora, pela nossa evolução espiritual. À medida que você vai ficando aqui na Terra, você vai buscando essa oportunidade de evoluir. O que a doutrina espírita ensina sobre o sofrimento como forma de evolução espiritual? Veja bem, resposta. A doutrina espírita ensina que o sofrimento é uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual, pois nos ajuda a compreender nossas falhas e a buscar o aperfeiçoamento moral. Continuando, como podemos lidar com o sofrimento de forma mais positiva, de acordo com a doutrina espírita, com aquilo que estudamos? Eu estudei todas as obras básicas do Espiritismo, Nancy. Lá fala que o sofrimento do passado, nesta atual existência, eu vou melhorando, eu vou aperfeiçoando. E quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou continuar evoluindo e vou perceber que numa outra existência, talvez eu não sofra tanto, né? É mais ou menos isso. Resposta. Segundo a doutrina espírita, podemos lidar com o sofrimento de forma mais positiva através da resignação e da aceitação, procurando sempre extrair aprendizados e evoluir espiritualmente. Então, se eu não aceito a dificuldade de um filho, a dificuldade de um esposo, né, a dificuldade no meu trabalho, na minha própria casa, de reajuste com essas criaturas que eu vim, né, que nós viemos para aprender, como é que eu vou melhorar se eu não aceito tudo isso? Então, eu preciso aceitar essas pessoas como elas realmente são e deixar o meu exemplo, né? Então, está sempre mostrando o lado bom da coisa, o seu comportamento, a sua atitude vai fazer toda a diferença para que essa pessoa até mesmo siga o seu exemplo dentro de casa. O seu exemplo no trabalho, o seu exemplo no trânsito. Se você não consegue dar um bom exemplo para as pessoas, como você vai exigir do outro, né? Então, não é tão fácil assim. O sofrimento na Terra é eterno, segundo a doutrina espírita? Veja bem. Resposta. Não, o sofrimento na Terra não é eterno de acordo com a doutrina espírita. Ele é passageiro e temporário, sendo um meio de aprendizado e evolução espiritual. À medida que você vai sofrendo, que você vai passando pela dificuldade, o seu espírito vai evoluindo e vai sendo tratado e curado. Vamos lembrar que nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, ao chegar, né, nessa última encarnação aqui na Terra, ao renascer na Terra nessa última encarnação, ele, até os 15 anos de idade, ele foi um menino normal, corria, gostava de jogar futebol, e num determinado momento ele foi acometido por uma artrite reumatoide que levou ele para a cama e que ficou 50 anos deitado. Aliás, 30 anos deitado. Ele desencarnou aos 50, dos 50, 30 ele passou deitado, tetraplégico e cego. Nem por isso ele deixou de ajudar as pessoas que o procuravam em seu lar, com um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, ajudou muitas pessoas a livrar do suicídio, da desesperança, né? Então, ele aguentou firme ali com resignação e fé até o dia que Deus levou de volta aquele irmão, porque ele já veio com esse compromisso. No livro Asas da Liberdade, ele conta toda essa história, porque que ele passou esses 50 anos deitado, né, com esses problemas aqui na Terra. Aliás, os 30 anos, dos 30, né, realmente deitado, tetraplégico e cego. Então, ele conta toda a sua história no livro, por que ele ficou, porque ele não foi uma boa pessoa em outras existências. E nessa última ele pediu para vir e passar por toda essa dificuldade com resignação, com paciência, com tantas dificuldades, até o dia que Deus lhe chamasse de volta. Hoje é um trabalhador espírita que ajuda muitas pessoas por todo o planeta Terra em várias casas espíritas. O que podemos fazer para superar o sofrimento e encontrar a paz interior, segundo a doutrina espírita? Resposta.
Para superar o sofrimento e encontrar a paz interior, a doutrina espírita sugere a prática da caridade, da solidariedade e do perdão, além da busca constante pelo autoconhecimento e pela evolução espiritual. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai sendo esclarecido, você vai deixando aquelas picuinhas para trás, aquelas besteiras que não levam a lugar nenhum, e você vai evoluindo e melhorando a cada dia, tá? Como devo direcionar meus pensamentos ao entrar em uma casa espírita para receber atendimento fraterno e assistência espiritual? Isso é muito importante, tá, pessoal? Resposta: ao entrar em uma casa espírita, direcione seus pensamentos para a busca de paz interior, receptividade espiritual e abertura para receber orientações e auxílio espiritual. Eu vou a uma casa espírita. Lá eu tô lá no celular, ligando para as pessoas, né? E aí, naquele momento, o que acontece? Eu não estou receptiva a receber, receptiva a aquilo que eu fui buscar. Por quê? Porque naquele momento o meu pensamento não está ali, porém o meu corpo está. Você tem que estar de corpo, alma e espírito para que você consiga um bom sucesso naquilo que você foi buscar naquela casa espírita. Por exemplo, eu fui em busca de um atendimento fraterno. Se eu saio de lá e vou direto para o trabalho, eu vou fazer coisas, tipo assim, eu saio de um atendimento fraterno, eu vou para casa, meditar, vou em oração, aquilo vai fazer efeito. Mas se você desvia para outro lugar, não terá efeito algum. Da mesma forma, é um tratamento físico e espiritual. Saiu do tratamento, vá para casa, descansa, se puder dormir, durma, porque a espiritualidade continua lhe tratando e ajudando naquilo que você foi buscar, certo? Então, para encerrar, né, a nossa reflexão de hoje, eu vou fazer uma prece de encerramento que se chama A Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz, e confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra. Que assim seja e sempre será. Amém. Nesse momento, nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, deixando aqui como sugestão de leitura as obras basilares do Espiritismo e as obras complementares psicografada por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, e tantos outros que nos ajudam nessa busca incessante de conteúdo para aprimorar, aperfeiçoar o nosso conhecimento em busca da nossa libertação espiritual quando retornarmos ao mundo espiritual mais leve, mais feliz, comprometida com aquilo que viemos fazer aqui, para que do outro lado possamos enxergar a beleza que tivemos a oportunidade e não desperdiçamos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos ajude no crescimento do canal. Obrigado por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para receber notificações atualizadas. Até o próximo encontro.